alguém não dá o tamanho que você merece. Mas Deus sabe a importância que você tem. Portanto, nunca saia do seu lugar, tá certo? Fique sempre no seu lugar, porque Jesus ele lhe usa de acordo com aquilo que ele distribuiu no povo, tá certo? Então, quem fundou a igreja? Quem fundou a igreja, irmãos? Foi quem? Foi Pedro? Não. Ele foi fundada por Jesus. Foi Jesus. Ele fundou a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Jesus disse: eu edificarei, veja só, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Mateus 16 e 18 e Mateus 5, 6 e 7, quando Jesus estava na terra, no sermão da montanha, ele estava falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Ele estava dizendo como é que se trata um cidadão dos céus. Por exemplo, nós somos cidadãos brasileiros. Então, dentro do nosso país, existem leis e regras que nós precisamos cumprir. E a primeira regra no nosso país é que cada criança, ela deve ter uma identidade. Ela nasce no hospital, já dá um documento para você registrar, porque a identificação que aquela criança nasceu no nosso país, nosso estado, nosso município. Então isso é um documento. Ao lidar com esse documento, aquela criança que já se tornou um cidadão passa a ter direitos e deveres. Então em Mateus, no capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus está dizendo quais são os direitos e os deveres de nós cidadãos do céu que somos a igreja. No capítulo 16 ao 18, ele começa a dizer como é que deve se tratar um cidadão do céu. Porque ele está dizendo como é que a gente deve agir, nos capítulos bem antes. Mas agora o Senhor está dizendo assim: olha, agora vocês devem agir dessa maneira. Por isso que fala que a igreja... Jesus diz que a igreja concordar na terra será concordada no céu. Tem muitas outras passagens nesse capítulo que Jesus fala sobre a igreja. A palavra eclesia ou igreja tem 150 vezes no Novo Testamento, mostrando, irmãos, que a igreja ela faz parte dessa aliança neotestamentária que Deus fez através de Cristo. Então todos nós, independente, tem pessoas ainda que vão nascer, que se Jesus não voltar, elas fazem parte da igreja, embora não esteja ainda no corpo de Cristo. Mas não está escrito na testa de ninguém que vai ser crente ou não é verdade? É por isso que nós devemos pregar o Evangelho, viu? Então quem fundou a igreja foi Cristo. Tem teólogos e tem os padres teólogos, né, que eles estudaram teologia. Eles dizem que quem fundou a igreja, o fundamento da igreja, é Pedro. Porque Jesus, ele disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está no céu. Aí o Senhor disse: mas eu também digo a ti que tu és Pedro, e sobre esta rocha ou pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a gente pensa: pronto, o Papa tem as chaves, né? O Papa é quem manda entrar, quem manda sair da igreja. Não é. Jesus estava dizendo, irmãos, olha, é uma coisa bem clara isso, tá certo? A gente nunca ficar confundido, porque às vezes você encontra um católico e diz logo assim: não, Jesus deu a Pedro as chaves da igreja. Não, Jesus não deu a Pedro a chave da igreja. Pedro, ali, ele é um representante, tá certo? Que Jesus deixou na terra. Não foi que Jesus mandou Pedro fundar a igreja, não. Jesus foi quem fundou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja, ela é comprada com o sangue da nova aliança, tá certo? Não foi com a igreja, nós não somos convidados, não, nós somos comprados. Jesus, ele tem um direito de posse sobre nós, então nós pertencemos agora a Cristo, então nós somos membros do corpo dele. Quando Jesus estava dizendo: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha edificarei
edificarei a minha igreja, o Senhor estava dizendo, irmãos, que a igreja ela é uma organização espiritual, viu? Ela não é uma organização humana. Preste atenção. Isso é muito importante. Tem muitas igrejas aí que estão usando o conceito de organização humana. A igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo vivo, por isso ela é comparada ao corpo de Cristo. E ela é espiritual. Jesus estava dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, e sobre aquilo que tu és um homem. Paulo, ele diz lá a Timóteo, que grande é o mistério da piedade. E o mistério da piedade o que é? É Cristo, Deus sendo manifestado na carne. Por quê? Porque no Antigo Testamento, Deus se manifestava na carne sobre o homem. Quando Deus queria atuar no homem, ele agia, o Espírito agia, tomava posse do homem e atuava. Lembra de Sansão? Quando Sansão pegou ali aquela queixada e matou, né, 1000 pessoas ali, daquele exército. Então o Espírito Santo se apoderou de Sansão e fez isso. Só que quando Jesus, ele veio à terra, ele se encarnou, ele tomou a forma humana, porque era impossível Deus habitar no homem no Antigo Testamento. Somente quando Jesus veio, aí o Emanuel, que é Deus conosco, veio habitar entre nós. E quando Jesus morreu, antes dele morrer, João 16, ele